Por favor. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26. Nós faremos a leitura dos versos 14 ao 25 a princípio. Mateus 26, 14 a 25. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar e eu vou-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam uma Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? E respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Versículos 47 a 50 deste mesmo capítulo. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Agora capítulo 27, versos de 1 a 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Há muitos anos, numa pequena cidade, passava uma estrada de ferro e via de regra 2 vezes por dia, lotados de passageiros. Havia ali um grande pontilhão sobre o qual aquele trem passava. E um homem tinha um trabalho:
fixo, definido, específico. Seu único papel era cuidar do bom estado deste pontilhão. Este homem um dia abandona o seu posto de trabalho, vai para o bar e, entretido com os seus amigos, começa a beber. Quando de repente se forma um grande temporal, as nuvens escuras se formam no horizonte e desaba uma grande tempestade naquela cidade. Enxurradas furiosas desciam das encostas e bateram de roldão naquele pontilhão e o levou, deixando no local um grande abismo. Sem qualquer sinal de perigo, de repente, o trem aponta na curva da estrada, lotado de passageiros. Minutos depois, um barulho ensurdecedor, uma tragédia, um acidente grave. Aquele trem cai naquele abismo e dezenas de passageiros morrem imprensados nos ferros retorcidos dos vagões, que se embolavam uns aos outros. Quando este homem responsável pela segurança daquela ponte sai da sua bebedeira e percebe a tragédia acontecida, consciente de que ele era o único responsável pela segurança daquele local, saiu gritando desesperado, diante da cena de centenas de pessoas mortas, centenas de pessoas sangrando e feridas, e gritando loucamente: ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido, ah, se eu tivesse ouvido. Era tarde, muito tarde, irremediavelmente tarde. O texto que nós estamos considerando nos fala de uma experiência semelhante. Pode assentar, meu príncipe. Quero chamar a sua atenção para a história de Judas. Um homem que teve tantas oportunidades. Um homem que teve portas abertas. Um homem que teve privilégios incomparáveis. Um homem que conheceu Jesus, que andou com Jesus, que escutou Jesus, que viu os milagres de Jesus. Um homem que joga fora as grandes oportunidades da sua vida e vai sentir que fizeram a decisão errada, tarde demais. Chama a sua atenção para olhar comigo a história de Judas Iscariotes. E eu quero pontuar 3 coisas aqui. A primeira delas é que Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Quero dizer para você que está aqui nesta noite, que as oportunidades passam. Elas passam. Se você não as aproveitar no tempo certo e oportuno, elas passam. E se elas passarem, pode ser tarde demais também para você. Eu quero considerar algumas coisas aqui para nós aprendermos. Em primeiro lugar, Judas foi chamado para ser um apóstolo de Jesus. Já pensou que privilégio? E diz a Bíblia que Jesus escolhe os 12 apóstolos depois de uma noite inteira de oração, de súplicas, buscando a orientação do Pai, sintonizado com o coração do Pai, para escolher aqueles homens que haveriam de ser o fundamento da sua igreja, porque a igreja construída sobre o fundamento que é Cristo, deveria ser também edificada sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. E Judas teve o privilégio de ser escolhido por Jesus, resultado não de uma decisão apressada,
mas uma noite inteira de intercessão e de oração para fazer a vontade do Pai. Mas a despeito de tão elevado privilégio, de tão augusta oportunidade, este homem brinca com Deus e joga fora esta mais rica e preciosa oportunidade da sua vida. Segundo lugar, Judas tinha qualidades excelentes, se não vejamos. Primeiro, o seu nome. O nome Judas até então era um dos nomes prediletos, escolhido pelas famílias para nominar seus filhos. Judas significa louvor. Quando um menino nascia, era um privilégio, uma honra, seus pais lhe darem o nome de Judas. Tanto é fato que Maria, num dos outros filhos que teve, colocou o nome de Judas, um dos irmãos de Jesus, exatamente aquele que vai escrever a epístola de Judas. Seu nome representava uma bênção, um tributo de glória a Deus. Mas este homem nega seu nome. Este homem avilta a sua origem. E este homem joga fora a grande oportunidade da sua vida. Em terceiro lugar, este homem era um homem inteligente, ele era um líder, ele tinha capacidade. Aliás, dentre os 12, o único que foi escolhido para um cargo de confiança foi Judas. Ele era o tesoureiro do grupo. Ele sabia lidar como ninguém com a questão financeira. Talvez o mais estudado deles. O único deles que não era galileu, porque havia, de certa forma, um grande preconceito com os galileus. Ele era um homem com personalidade prismática. Ele era um homem de iniciativa. Ele era um homem de liderança. Mas a despeito de ter sido o líder do grupo no que tange a administração financeira dos recursos que vinham para a manutenção de Jesus e de seus discípulos, este homem usou mal o privilégio. Começou a furtar da bolsa, começou a roubar da tesouraria, começou a subtrair aqueles valores e tornou-se um falso filantropo, tornou-se um ladrão. Foi por esta causa que diz a Escritura que quando Maria, lá em Betânia, na última semana de Jesus, pega um vaso, um perfume caríssimo que custava o salário de um ano inteiro e derrama este perfume sobre a cabeça de Jesus, sobre os pés de Jesus, e então toda a casa se enche com o perfume. Judas logo protesta. Isso é um desperdício. Esse dinheiro devia ser dado, vendido, esse perfume dado, e esse dinheiro revertido para sustento dos pobres. A sua causa parecia tão bonita, mas diz a Bíblia que ele não amava Jesus e nem se importava com os pobres. Ele era um ladrão que queria tomar esse recurso para si. Ainda mais, ele era respeitado pelos seus pares. Nunca nesses 3 anos, qualquer dos seus pares, dos seus condiscípulos, suspeitou de alguma coisa, de algum deslize, de algum ato falho de Judas. Até mesmo quando Jesus na ceia disse: um de vós me trairá. Diz a Bíblia que eles foram tomados de uma grande tristeza, e cada um deles começa a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E Jesus Cristo, conforme o relato de João, disse: aquele que eu der o bocado molhado, o bocado do pão molhado em vinho, é esse que vai me trair. E diz a Bíblia que Jesus Cristo deu o bocado para Judas. E Judas, hipocritamente, ainda olha para Jesus e pergunta: porventura sou eu, Senhor? E Jesus Cristo disse: tu o disseste. E Jesus então olhou para Judas e disse: Judas, o que você tem de fazer, faz-o depressa. E diz a Escritura que Satanás entrou em Judas, ali na reunião da ceia,
E ele saiu pelas sombras daquela noite escura. E os discípulos que ficaram pensaram que ele estivesse indo comprar alguma coisa necessária para a ceia e não suspeitaram nada a respeito de seu pecado, de sua traição. Ele desfrutava de plena confiança de seus pares. Ainda, Judas viveu com Jesus. Ele conviveu com Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus. Ele escutou Jesus tantas vezes, aquele que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele conviveu com aquele Jesus que dizia: eu sou a porta e ninguém poderá ser salvo a não ser que entre por esta porta, porque quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Ele ouviu Jesus tantas vezes, os melhores e mais ricos sermões. Ele viu Jesus fazendo os maiores milagres, curando os cegos, levantando os paralíticos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos. Ele viu Jesus dizendo: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele conviveu com aquele que é o Salvador do mundo. Ele andou 3 anos com Jesus. Ele ouviu e viu coisas que talvez a maioria dos homens da história da humanidade não viram e não ouviram. Ele presenciou milagres como a maioria das pessoas na terra presenciou. Ele viu os céus se rasgarem e o Espírito Santo descer sobre Jesus. Viu as multidões se entregando a Cristo. Mas ele mesmo não tinha uma experiência pessoal com Jesus. Perde a grande oportunidade da sua vida. Mas ainda, preste atenção nisso, Judas pregou o Evangelho para muita gente, enquanto ele mesmo não foi salvo. Ele era um apóstolo. Certamente ele caminhou, não só caminhou com Jesus, mas algumas vezes Jesus os enviou a pregar. E ele anunciou este evangelho. E ele falou para as pessoas: Jesus Cristo salva, Ele é o Salvador, e nele nós podemos ter esperança. E ele proclamou isso para as outras pessoas, e possivelmente ele assistiu gente sendo convertida, transformada pela palavra que ele anunciava. Durante 3 anos, ele percorreu com Jesus na Galiléia, na Judéia, em Samaria, pela Pérea, pelas estradas poeirentas da Palestina, e ele entrava e ele saía, e ele via prodígios maravilhosos, escutava mensagens maravilhosas, mas ele mesmo não tivera ainda uma experiência real com o Senhor Jesus. Ele estava presente quando Jesus se dirigiu à multidão: contudo há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia que desde o princípio, quais eram aqueles que criam de fato nele, e quais eram aqueles que eram apenas seguidores nominais, sem uma experiência real de conversão. Ele escutou Jesus quando Jesus Cristo disse assim: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Vós que profetizais em meu nome, vós que fizestes milagres em meu nome, vós que realizaste coisas prodigiosas em meu nome, mas eu nunca vos conheci, porque estáis praticando a iniquidade. Ele viu tudo isso, mas ele mesmo não se rendeu a Jesus. Agora eu estou me dirigindo a você que está sentado aí. Eu estou quase convencido disso. Se não a vasta maioria, se não todos, a vasta maioria de vocês, não está ouvindo o Evangelho pela primeira vez. A maioria de vocês já ouviu esta mensagem algumas vezes pelo menos. A mensagem de que só Jesus Cristo salva, a mensagem de que não há esperança para o homem a não ser em Cristo, a mensagem de que há perdão em Cristo, que é uma novidade de vida para você. Mas a grande pergunta é: o que é que você tem feito com esta mensagem até hoje? Talvez você seja uma pessoa parecida com Judas nesse particular. Você tem escutado tantas vezes. Você não é uma pessoa desinformada.
Você é uma pessoa que tem parentes que conhecem a Deus, talvez a sua mulher, talvez o seu marido, talvez os seus pais, talvez os seus filhos, talvez os seus vizinhos, talvez os seus amigos. Mas você mesmo que tem ouvido e escutado isso tantas vezes, o que é que você tem feito com este conhecimento? Judas perdeu a maior das oportunidades. Mas vamos ver em segundo lugar. Judas cometeu não apenas perdeu a maior das oportunidades. Em segundo lugar, Judas cometeu o maior erro da sua vida. Ele traiu a Jesus. E eu queria que você pensasse comigo agora nesse particular. Primeiro, Judas traiu seu nome. Você já pensou o que significa louvor? E agora o louvor traiu o Filho de Deus. A partir desse ato de Judas, nenhum pai, nenhuma mãe tem prazer em pôr o nome de Judas nos seus filhos. Ninguém mais põe o nome de Judas. Põe Pedro, põe Tiago, põe João, mas Judas não. Judas jamais. Este homem transformou aquilo que era bonito em feio, aquilo que era glorioso em vergonhoso, aquilo que exaltava Deus num opróbrio. Segundo, ele traiu o seu talento. Ele não apenas foi chamado para ser um coluna da igreja, ele foi chamado também para administrar os recursos que deveriam ser usados no sustento de Jesus e dos seus condiscípulos. Era um materialista. Dinheiro, o coração dele não estava em Jesus, estava no dinheiro. Talvez não fosse muito dinheiro, mas a avareza não se trata de quantidade. Há pessoas que morrem afogadas 1 metro de profundidade, e há outras que precisam de 3.000 metros de profundidade. Mas não importa se você morreu a 3.000 metros de profundidade ou na flor da água, morre a si mesmo. Há muitas pessoas que vendem a sua alma por nada, por 30 moedas de prata. Mas quantas pessoas que deixam de entrar no reino de Deus por causa do amor ao dinheiro? Foi por isso que Jesus Cristo disse que o dinheiro não é uma moeda, o dinheiro é um Deus, é um ídolo. E ninguém pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Ninguém pode prostrar-se no altar de Deus e ao mesmo tempo adorar no altar de Mamon. O Deus de Judas era o dinheiro. Mesmo negaciando a verdade, ou mesmo negando a sua consciência, furtivamente ele ia lá e roubava da bolsa, talvez valores pequenos, talvez valores insignificantes, mas ele não era honesto, ele não era probo, ele não era confiável, ele era um ladrão, ele ganhava o dinheiro desonestamente. E aquilo foi endurecendo o seu coração, anestesiando a sua alma, criando uma crosta ao redor da sua alma. E esse homem vai perder a maior oportunidade da sua vida, porque ele trai o seu próprio talento, em vez de usar essa capacidade para administrar e para alargar as fronteiras dos recursos, ele usa a sua capacidade para roubar e furtar na bolsa onde estavam as ofertas para o sustento da obra. Terceiro lugar, Judas trai o seu Senhor. Jesus o amou, Jesus o chamou. Judas, mais do que ninguém, conhecia Jesus, sabia que Jesus era o Salvador, o Senhor, o Redentor. Mas na verdade Judas tinha uma religião apenas de aparência. E agora diz a Escritura que Jesus está indo para Jerusalém. E todos sabem que aquela é a última semana de Jesus. Ele havia dito isso para eles várias vezes. E talvez num dado momento daquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Judas se desgruda do grupo, corre à casa do sumo sacerdote, talvez lá mesmo no templo, sabendo que os saduceus, a liderança religiosa de Jerusalém, tramava e urdia a prisão de Jesus.
E ele pensou, eu posso, já que Jesus vai ser preso, ou parece que este é o caminho inevitável, eu ainda posso capitalizar com isso, eu ainda posso ter algum lucro com isso, e chega e propõe ao sacerdote, ao sumo sacerdote, o que vocês me dão em troca? Eu vou entregar Jesus para vocês. Oferecem a ele 30 moedas de prata, ele fecha o negócio, e vende Jesus por 30 moedas de prata. Diz a Escritura, que a partir desse momento, Judas buscava uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Não pensem vocês que foi aquela única vez que Judas tentou entregar Jesus lá no Getsemane, não. Ele tentou outras vezes, não deu certo. Não deu certo. Mas agora, diz a Escritura, que Jesus está reunido no cenáculo com seus discípulos, na hora de fazer a ceia. Os discípulos ainda discutiam quem era o maior, quem era o menor. Judas está ali, e Jesus se levanta, cinge-se com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus sabia quem era Judas, Jesus sabia o que Judas havia feito. Imagine você, Jesus, agora chegando perto de Judas para lavar-lhe os pés. Judas tinha traído Jesus, aguardava um momento para entregar Jesus, e Judas calado. Quando Jesus chega perto de Pedro, Pedro diz, Senhor, de jeito nenhum tu me lavarás os pés. E Jesus diz, Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Então o Senhor pode lavar os pés, a cabeça também. Aí Jesus, não, Pedro, no demais, você está todo limpo. E neste momento Jesus volta à mesa e diz assim, um de vós há de me trair. Os discípulos ficam muito desesperados, com muita angústia, com um grande pesar no coração, e começa a dizer um para cada outro, porventura sou eu, Senhor. Pedro, inclusive, pediu para João perguntar, reclinar no peito de Jesus e perguntar, quem é, Senhor? Quem é? E cada um começa a perguntar, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E Jesus responde, aquele que eu der um bocado molhado em vinho, este vai me trair. Judas, então encurralado pela sua consciência, mas de forma hipócrita, pergunta, porventura sou eu, Senhor? E Jesus respondeu, tu disseste. E Jesus então olha para Pedro, para Judas Iscariotes e diz, o que você tem de fazer, faz-o depressa. E ele sai da reunião. Ele sai da ceia, mergulha nas sombras daquela noite, já tomado por Satanás. E certamente nesse momento ele corre lá para a casa do sumo sacerdote, corre para o templo, a soldadesca já está se preparando com porretes, com paus, com armas. E Jesus ali naquela ceia se dirige agora aos seus discípulos dizendo assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Jesus começa a consolar os discípulos, dizendo, na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé perguntou, Senhor, para onde tu vais? Jesus quis dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e Jesus fala para eles que o Espírito Santo há de vir para consolá-los, e estar para sempre com eles, e quando Jesus termina esses ensinos, diz a Escritura, que Jesus começa a orar, a oração sacerdotal, dizendo, Pai, todos aqueles que tu me deste, eu os guardei em teu nome, exceto o filho da perdição, porque na verdade este nunca tinha sido dele, esse nunca tinha nascido de novo, este nunca tinha tido uma experiência de novo nascimento. Terminado de orar, diz a Bíblia que Jesus cantou um hino com seus discípulos, e foi para o Monte das Oliveiras. E lá naquela noite fatídica, entraram no jardim do Getsemane. E Jesus se dirigiu aos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse, fiquem aqui comigo. A minha alma está profundamente triste até a morte.
Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. E diz a Escritura que Jesus se avança e então prostra-se com o rosto em terra e ora: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Voltou os discípulos, eles estavam dormindo, e Jesus acorda Pedro e diz: Pedro, porventura não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus voltou e fez a mesma oração, com mais intensidade ainda, disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, e volte e encontre os discípulos dormindo. E diz a Escritura que Jesus então volta a terceira vez, e disse: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Neste momento, gotas de sangue caíam do seu corpo e tingiam o solo daquele jardim. E de repente diz a Escritura que um anjo de Deus veio e consolou Jesus. E ele se levantou e foi ao encontro dos seus discípulos. Eles ainda estavam dormindo. E Jesus os acordou e disse: acordai, vamos-nos, o traidor se aproxima. E nesse momento diz a Escritura que uma multidão está entrando no jardim do Getsemane, com tochas, com porretes, com armas, e Judas Iscariotes capitaneando aquela turba. E ele então avança e deposita um beijo traidor na face de Jesus, dizendo: Mestre, salve, mestre. E Jesus Cristo, como que num último lampejo de esperança, dirige-se a ele dizendo: amigo, por que vieste? Então a turba lança a mão em Jesus e o prende. Este homem que perdeu a maior das suas oportunidades, cometeu o maior de seus erros, traindo o seu Senhor, traindo o Filho de Deus, traindo Jesus Cristo, o Salvador. Mas, irmãos, eu queria terminar e olhar a terceira verdade dramática sobre Judas Iscariotes. Primeiro, ele perdeu a maior das oportunidades da sua vida. Segundo, ele cometeu o maior erro da sua vida. Terceiro, ele recusou a maior oferta para a sua vida, o perdão do Senhor Jesus. Veja comigo, por favor, capítulo 27. Versículo 3. Quando Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Pense comigo nessa cena. Há muitos estudiosos que criam teorias e mais teorias porque Judas fez o que fez. Alguns dizem: não, Judas, ele era um revolucionário e ele sabia que Jesus tinha todo o poder. E ele apenas ganhou dinheiro com esse negócio, mas ele sabia que Jesus ia quebrar o poder de Roma, ia sair das algemas dos seus inimigos, e Jesus então sairia de leso daquela situação. Outros dizem: não, Judas estava apenas ajudando Jesus, para que Jesus, ao cair nas mãos dos seus inimigos, os derrubasse, os derrotasse no seu próprio território. Outros dizem: não, Judas ficou desencantado com Jesus, porque ele esperava que Jesus fosse apenas um líder político, um rei político que viria quebrar o jugo de Roma, e como ele ficou decepcionado com essa expectativa frustrada, então ele resolveu fazer o que fez. A Bíblia não nos leva a pensar desta forma. De fato, Judas conviveu com Jesus, andou com Jesus, escutou Jesus, viu os milagres de Jesus, ouviu as mensagens de Jesus, foi chamado por Jesus, foi instrumentalizado por Jesus, mas ele deliberadamente escolheu trair Jesus.
Há outros que dizem, não, ele traiu Jesus porque estava predestinado para trair, nasceu para trair, não teve culpa, ele foi uma vítima. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Judas foi 100% responsável pela sua atitude. O fato de Deus saber, ou de Jesus saber que ele o trairia, porque Jesus Cristo disse, um de vós é o diabo, um de vós me trairá. Não significa que o fato de Judas ter traído Jesus, que ele traiu Jesus porque Deus determinou que ele traísse. Ele foi absolutamente livre e responsável para tomar a decisão que tomou, e ele foi absolutamente responsável para sofrer as consequências da loucura da decisão que tomou. Tanto é fato que agora diz a Escritura que quando ele vê Jesus preso, condenado à morte, ele é tomado de um remorso. E ele começa a perceber que aquele dinheiro que ele tanto cobiçava com avareza, agora está nas suas mãos, mas aquilo não faz sentido para ele mais, aquilo não preenche o vazio do coração dele mais, aquilo não alegra mais a alma dele. Ele podia comprar um terreno, como de fato aquele dinheiro foi usado para comprar um terreno, mas um terreno, um apartamento, uma casa, um sítio, um carro, não faz sentido para você se a sua alma está em desespero. E diz a Escritura que ele passa aquela noite em claro. Sua alma está afogada num mar revolto, a culpa o esmagava, os horrores do inferno bafejavam a sua alma. Quando amanhece o dia, não aguenta esperar. Ele vai lá no templo, se dirige ao sumo sacerdote e diz, olha, eu traí sangue inocente. Eu não quero mais esse dinheiro. E em vez desses homens aliviarem a sua dor, disseram, esse problema é seu, isso é contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Remorso não é arrependimento. Arrependimento é uma ação de Deus. Remorso é o chicote da consciência aplicado pelo próprio diabo. Arrependimento se manifesta de 3 maneiras. Arrependimento significa mudança de mente, mudança de emoção e mudança de vontade. Em outras palavras, arrependimento implica em razão, em emoção e em volição. Arrependimento precisa fechar esse ciclo, desses 3 elementos, esse tripé. Desse tripé, Judas teve 2 elementos do arrependimento. Primeiro, o elemento racional ele teve, ele reconheceu que errou. Mas isso ainda não é a totalidade do arrependimento. Talvez você que está aqui hoje já cometeu erros, falhas, deslizes, pecados. Você tem consciência deles. Até perde o sono por causa deles. Até se desespera por causa deles. E até diz isso publicamente. Mas esse é apenas o primeiro elemento do arrependimento. Vem o segundo, que é a emoção. Segundo Coríntios 7, versículo 10, diz que o arrependimento segundo Deus, a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a vida. Mas a tristeza segundo o pecado produz morte. Judas ficou triste. Ele não teve alegria naquele dinheiro, ele devolveu o dinheiro, ele disse que traiu sangue inocente, ele estava arrasado emocionalmente, atormentado e atordoado psicologicamente, ele estava esmagado espiritualmente, a tristeza inundara a sua vida. Mas faltou a Judas o terceiro elemento do arrependimento, que é volição, que é vontade, que é dar meia volta e voltar-se para Deus e dar as costas para o pecado. Por essa razão, diz a Escritura,
que este homem, em vez de voltar-se para Cristo, ele foi suicidar. Segundo aspecto, Judas confessa o seu erro, com a consciência pesada, mas não confessa o seu erro para quem deveria confessar. Ele vai ao sumo sacerdote. Ele poderia ter ido mesmo. E ele fez correto em ir. Eu traí sangue inocente. E ele fez certo em devolver o dinheiro. Mas ele não agiu certo quando, em vez de procurar a Cristo e confessar o seu pecado e pedir perdão, ele correu de Cristo, em vez de correr para Cristo. Terceiro, Judas procurou suicídio em vez de procurar arrependimento genuíno e perdão de Jesus. Irmãos amados, o suicídio hoje é uma arma muito perigosa, como sempre foi. Mas vocês sabem que, estatisticamente, esses dados são escondidos da população e da sociedade, infelizmente. Para cada 10 suicídios que acontecem, apenas um é relatado. A estatística prova que, em termos mundiais, há mais suicídios do que assassinatos. Mais pessoas se matam do que são mortas. Eu recebi, mês passado, um missionário do Japão, no meu escritório lá em Campinas, e esse missionário estava me relatando, e vocês sabem que o Japão é o país com o maior índice de suicídio do mundo, que um livro que é best-seller nos Estados, lá no Japão, melhor dizendo, que tem milhões de exemplares divulgados no país, ensina de forma prática e detalhada, passo por passo, 10 modalidades bem-sucedidas do suicídio. E esse livro está na cabeceira da maioria das pessoas que se matam. Agora, por que uma pessoa se mata? Angústia, culpa, desespero, vazio, problemas não sanados, problemas emocionais não resolvidos, problemas financeiros aparentemente insolúveis, ausência de Deus, incredulidade. Sabe o que acontece? O diabo, ele é sutil. Ele chega para a pessoa, e chegou para Judas e disse: Judas, Jesus vai ser preso. Não tem jeito. Ele mesmo falou que vai ser preso. Já que ele vai ser preso, por que você não ganha uma grana com isso? Você não vai alterar o rumo das coisas. Ele vai ser preso mesmo. Ele disse isso, ele profetizou isso. Então aproveite o momento, leva uma vantagem nisso. Ganhe um dinheiro extra com isso. Você pode ter lucro com isso. Floreou a coisa. O diabo é assim, ele chega para você e floreia o pecado. Parece bonito, atraente, gostoso. Alguém já disse que as maçãs do diabo são todas bonitas, mas elas têm bicho. As taças dos prazeres do pecado parecem todas muito bonitas e atraentes. Os banquetes do pecado são apetitosos. E o diabo floreia isso e bota diante de você coisas lindas, maravilhosas, espetaculares. Parece que vai ser a razão da sua vida. Depois ele suga sua seiva, depois ele rouba sua paz, depois ele tira sua alegria, depois ele atormenta você, espreme você, atormenta e esmaga você com a culpa, e quando você parece que não tem mais saída, ele olha para você e sugestiona: agora não tem mais jeito, não tem mais saída, você está num beco sem saída, não tem solução para o seu problema, não tem perdão para o seu pecado, não tem resolução para esse drama seu, pelo menos tenha coragem de se matar. Foi o que Judas fez. Trama diabólica. Porque diz a Escritura que foi Satanás que entrou nele. E esse homem, que já vira tanta gente destruída,
recorrendo a Jesus, encontrando perdão, encontrando restauração, encontrando um tempo novo. Este homem não age desta forma, e diz a Escritura que ele, em vez de procurar a Jesus, ele vai suicidar. Que triste perder a mais importante oportunidade da sua vida. E eu termino dizendo, à luz de João 17:12 e Atos 1:25, que, perdendo tantas oportunidades, Judas foi para o seu próprio lugar, o seu próprio destino, o inferno. Há poucos dias li um artigo de um cidadão que se diz pastor, e o título do artigo era Judas, nosso irmão, defendendo a tese de que Judas foi salvo. Não é o que a Bíblia ensina. Não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que Judas tornou-se o filho da perdição. E Atos diz que ele foi para o seu próprio lugar de condenação, o inferno. Ele não se converteu. Ele escutou Jesus falando, pois vou preparar-vos lugar. Mas ele foi para o seu próprio lugar, o inferno. Irmão, Judas foi mais do que um apóstolo. Judas foi um monumento a alertar a você e a mim de um grave e sério perigo. O que você vai fazer com a maior de todas as oportunidades? Porque hoje Jesus está dizendo para você, eu sou a porta. Se você entrar, você vai ser salvo. Hoje Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Hoje Jesus está olhando para você e dizendo, se você está cansado, aflito, sobrecarregado, venha a mim e eu vou aliviar você. Hoje Jesus Cristo está abrindo os portais da graça e oferecendo a você o presente da vida eterna. O que você vai fazer com esta oferta? Não pense você que tempo de igreja lhe dará garantia. Judas era um apóstolo, tinha 3 anos de escola intensiva com Jesus. Isso não foi suficiente. Não pense você que estar fazendo a obra de Deus lhe dá garantia. Judas fez a obra de Deus. Não pense você que ver milagres ou fazer milagres lhe dá garantia. Talvez Judas tenha até sido usado para fazer milagres e viu milagres, mas isso não foi suficiente. Pertencer a um grupo salvo não lhe dá garantia. Judas pertencia ao grupo mais seleto da história do cristianismo, o grupo dos apóstolos. Isso não foi suficiente. Essa decisão é sua, pessoal, intransferível, urgente. Quero convidar você para fechar seus olhos, curvar sua fronte e pensar sobre o destino da sua alma. Enquanto você vai ouvir uma música, eu queria que você orasse acerca do destino da sua alma. Jesus Cristo disse, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ter privilégios aqui, se você perde o maior deles, o privilégio da vida eterna? Que adianta você ver tanta gente salva à sua volta e você mesmo perecer? Hoje é o dia da oportunidade de Deus na sua vida. Se você está ouvindo a voz de Deus, não endureça o seu coração.